Olá, eu sou o Valeriano Camargo e esse é mais um devocional diário, mais um dia que nós estamos seguindo deste livrinho aqui, dia a dia com Billy Graham. Neste devocional diário, nós fazemos a leitura de um versículo bíblico, lemos o raciocínio desenvolvido pelo pregador, terminamos com a oração do dia, encerramos o livro e vamos bater um papo aqui, conversar um pouco mais sobre a palavra de Deus. No dia 26 de maio. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção. 1 Coríntios, mais e mais me convenço de que é verdade que pessoas mudam pessoas, assim como ideias podem mudar pessoas também. O poder que a personalidade exerce é muito forte. É possível encontrar muitos exemplos de que a personalidade geralmente é maior do que uma ideia. Este é o caso do cristianismo. O segredo por trás do poder do cristianismo não está em seus princípios morais. Também não está na filosofia ou conceitos cristãos, embora o cristianismo tenha uma série de conceitos filosóficos. O segredo do cristianismo se encontra em uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. O homem conheceu outros sistemas éticos e filosóficos, mas jamais conheceu outro Jesus Cristo. Nenhum outro na história pode ser comparado a ele. Oração do dia. Ajuda-me a ocultar a minha personalidade na tua, quando eu falar às pessoas do teu amor, Senhor Jesus. Meus irmãos, como nós podemos ocultar a nossa personalidade na de Cristo quando nós vamos conversar com outros irmãos sobre o amor de Cristo? Quando nós vamos falar sobre Cristo, quando nós vamos conversar com outras pessoas sobre o amor de Cristo, nós devemos tomar muito cuidado para não darmos prioridade ao que nós sentimos, à nossa própria pessoa, ao nosso eu. É muito comum, quando nós vamos tratar de assuntos diversos, que nós coloquemos muita força no que nós somos ou nas experiências que nós vivemos, e aí, às vezes, ao invés de nós passarmos qual é de fato a imagem de Cristo, nós passamos a nossa. Só que não é esse o objetivo do cristianismo, de quando nós somos mandados a ir e pregar a todas as criaturas, nós devemos ir e pregar a Cristo, não a nós mesmos. Porque Cristo é Deus. Nós não somos nada, senão apenas mais um dentre bilhões de pessoas. Eu sou apenas mais um entre bilhões de pessoas. Quem eu sou, o que eu faço, não tem significância nenhuma para as outras pessoas. Não vai salvar ninguém. O valeriano não vai salvar ninguém. A menos que o valeriano seja usado como instrumento da palavra de Deus e que pelo instrumento da palavra de Deus fluam rios de água viva que vão refletir a imagem de Cristo, a imagem do valeriano não resolve nada, não serve para nada. Essa é a lógica da mensagem, esse é o raciocínio. A minha própria imagem não serve de nada se a minha imagem não estiver refletindo a de Cristo. As pessoas devem olhar para o Valeriano e perceber, nossa, vejo Cristo no Valeriano, o Valeriano é um cristão, porque o que ele fala reflete a Cristo, não reflete o ego dele, não reflete ele próprio. As palavras do Valeriano não vão engrandecer ele próprio, mas engrandece a Cristo. É isso que deve acontecer. Para isso, eu estou estudando, me preparando, me organizando, estou me policiando, porque para que Cristo cresça em nós, nós devemos diminuir a nós mesmos, nós devemos o ego, matar o nosso eu. Mas na prática, como que eu faço isso? O que, que eu devo fazer para que Cristo se sobressaia a mim? Para que no meu dia a dia, no meu relacionamento com o meu cônjuge, com os meus filhos, com os meus pais, com os meus irmãos, o que eu posso fazer para que o meu ego seja diminuído e que Cristo apareça nessa relação? O que eu posso fazer? No começo, inicialmente, precisamos estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus. Todas as orientações de relacionamento, todas as orientações
de como tratar o próximo estão na Bíblia. Tudo que nós precisamos saber está na Bíblia, como está escrito em 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como o obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Portanto, precisamos aprender como manejar a palavra da verdade. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Ela é a palavra da verdade. A verdade está nela, não está em mim. Eu não sou o livro vivo da palavra de Cristo. A Bíblia é. Aqui nós encontramos tudo. Então precisamos aprender a manejar a palavra. Como nós vamos aprender a manejar a palavra? Lendo, estudando, buscando na internet, ouvindo pregações, aprendendo sobre a Bíblia, aprendendo sobre o que é a vontade de Deus, aprendendo a como praticar a palavra de Deus. E a prática da palavra de Deus vem por meio da oração. Devemos ler a Bíblia, devemos praticar a oração. Pedir diariamente que o Espírito Santo haja em nossas vidas. Pedimos diariamente que o Espírito Santo nos guie, nos dê a sabedoria, nos dê paz de espírito, nos dê mansidão. São frutos do Espírito. Nós precisamos de domínio próprio. Uma pessoa que não tem domínio próprio, ela não está refletindo Jesus. A pessoa precisa ter domínio próprio. Então, uma pessoa que se exalta com facilidade, que não tem paciência, uma pessoa que se irrita, que ira com facilidade, essa pessoa precisa ser trabalhada. Muitas vezes nós podemos expressar algum tipo de qualidade, mas nos falta algum dos frutos do Espírito Santo, nós precisamos estudar mais e praticar melhor. E isso é diário. Nós precisamos diariamente estudar a palavra, fazer as nossas orações, entregar a Cristo as nossas premissas, os primeiros momentos do nosso dia, para que Deus cuide do restante do nosso dia. Precisamos entregar aos pés dele os nossos problemas, as nossas dificuldades. Precisamos cultivar a humildade de nos entender como seres que necessitam da palavra de Deus, seres que necessitam da graça de Deus. Nós somos criaturas que precisamos da graça de Deus para revivermos, para que o nosso espírito seja ressuscitado por meio do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos ressuscita para a vida espiritual. Ele nos tira da morte que nos alcançou com o pecado original. Então, lendo a palavra, estudando a palavra, praticando a oração, cultivando e a humildade também com o próximo, principalmente. Essa humildade de ver o próximo como alguém que está acima de nós, como alguém que merece o nosso serviço. Isso é essencial. Nós precisamos olhar para o nosso próximo como alguém que precisa do nosso serviço, que merece ser servido por nós, de diversas formas. Nós já falamos aqui formas de servir os nossos irmãos, servir a sociedade. E uma dessas formas é a escuta ativa, ouvir sobre as dificuldades, sobre os problemas dos irmãos. Os irmãos, eles precisam ter acesso, ter a liberdade de conversar uns com os outros, sem depois serem vítimas de fofoca e de maledicência. E homem, eu percebo que nós, homens, nós temos um pouco mais de dificuldade de nos abrir uns com os outros para tratar de temas delicados, mas que nós sofremos diariamente. Nós temos as nossas limitações, nós temos as nossas dificuldades, nós sofremos tentações, nós sofremos todo tipo de ataque espiritual, nós sofremos com o mundo moderno, nós temos as nossas dificuldades, assim como as mulheres têm também inúmeras dificuldades, só que as mulheres elas têm mais facilidade de conversarem umas com as outras. É muito fácil você encontrar mulheres que têm amigas que conversam sobre todo tipo de assunto, já homens é muito mais difícil encontrar um homem que veja no outro alguém com quem ele pode se abrir, mas se abrir com segurança, se abrir entregando para este outro homem uma vulnerabilidade em diversos temas diferentes, seja sobre questões
do casamento, questões profissionais, questões de relação de pais e filhos. Nós temos essa dificuldade maior do que as mulheres, elas tendem a ter mais espaços de abertura da vulnerabilidade. Nós, homens, já somos mais fechados. Então, quando nós conseguimos cultivar uma que possibilita essa entrega da vulnerabilidade para que Cristo possa atuar sobre essas vulnerabilidades, para que Cristo possa curar as feridas, para que Cristo possa entrar em nossas vidas, nos reerguer, nos proteger, nos blindar o nosso casamento, blindar a nossa família, blindar a relação com os nossos filhos, blindar a relação com os nossos pais, para que Cristo entre nas nossas vidas. Então nós precisamos criar esses ambientes, um ambiente de escuta ativa. Hoje eu tive a bênção de receber aqui no meu escritório um irmão com quem eu pude me abrir com ele pôde se abrir comigo, e nós pudemos juntos conversar sobre vulnerabilidades nossas, típicas da nossa vida de homens. E foi uma conversa muito saudável, uma conversa que possibilitou a troca de experiências e que possibilitou que a verdade de Cristo sobressaísse. Que todos os problemas, o diagnóstico é os nossos problemas foram causados por nós mesmos, pelo nosso coração fechado e duro, mas que Deus age de forma amorosa, nos livrando da morte, nos livrando da prisão, nos livrando dos problemas diversos, e ele nos resgata quando nós nos colocamos abertos a receber o amor de Cristo. Então, quando nós estamos abertos a receber o amor de Cristo, Cristo age em nossas vidas. E foi um encontro maravilhoso, nós pudemos conversar, pudemos trocar experiências e pudemos abrir esse espaço para que, estando essas vulnerabilidades expostas, o Espírito Santo viesse e atuasse. Então, essas aberturas de possibilidades, aberturas de vulnerabilidade servem para o Espírito Santo vir e atuar. Nós conversamos, confessamos pecados, vícios, problemas, e eu tenho certeza que nós dois teremos um dia muito melhor, porque nós abrimos o nosso coração para o Espírito Santo atuar. Essa é a questão. Nós não viemos para que um ajudasse o outro, mas nós nos apoiamos, abrindo as nossas vulnerabilidades e nos abrindo para que o Espírito Santo atuasse. Os problemas nós causamos, e quem pode consertar é o Espírito Santo, por meio dessa abertura. Isso vem quando a gente começa a desenvolver empatia. A empatia pelos nossos irmãos vai gerar esse tipo de ambiente seguro, ambiente saudável, um ambiente em que as vulnerabilidades podem ser expostas sem risco. E a empatia também nos faz vermos o próximo como a nós mesmos, né? É uma forma de nós amarmos o próximo como a nós mesmos, porque nós podemos nos enxergar nesse próximo e ver o Espírito Santo trabalhando como se fosse por nós. E isso é fantástico. E nos ambientes de vulnerabilidade não pode haver exibicionismo, não pode haver um querendo aparecer sobre o outro, um superar querer superar a pessoa de um superar a pessoa do outro. São ambientes que devem ser harmônicos, devem ser abertos de forma igual, de forma sincera, de forma amorosa, para que a graça de Deus possa trabalhar. Então, não era um querendo aparecer para o outro, mas os dois colocando-se abertos e sensíveis à obra do Espírito Santo. Nós nos abrimos para que Cristo venha e derrame a sua graça sobre nós, ouvindo com paciência, conversando, trazendo perspectivas que não são necessariamente comuns, perspectivas que eu não tive determinada vivência, que o outro não teve determinada vivência e eu tive, e nessa troca de experiência nós pegamos as nossas falhas, os nossos problemas, os nossos defeitos, abrimos e pedimos para que Cristo venha e trabalhe, para que ele entre e resolva todas as fissuras, que ele feche todos
todos os buracos que, por meio dos quais vazam as nossas energias, vazam as virtudes, por meio dos quais somos drenados de dia. E sanadas essas fissuras, fechados esses buracos, o Espírito Santo vem e derrama sobre nós a graça de Deus. E essa graça nos permite continuar o dia com leveza, enfrentar as nossas dificuldades com mais afinco, com mais força, entregar mais amor para as nossas famílias, para os nossos pais, para as nossas esposas, para os nossos filhos. Mas a partir desse espaço, um espaço de vulnerabilidade, de tratamento, de cura operada pelo Espírito Santo. E depois de colado esse vaso quebrado, o Espírito Santo vem e enche os nossos vasos para que nós possamos transbordar na vida de outras pessoas. Então, meus irmãos, essa é a lógica da coisa. Nós vivemos para servir e para que o Espírito Santo resplandeça e não nossa imagem, para que Cristo seja visto quando olhem para nós. Não que nós queiramos ah, nos tornar grandes como Cristo, mas nós queremos é servir tanto quanto Cristo serviu. Porque mesmo sendo Deus, Cristo serviu o mundo de tal maneira que ele deu a sua vida. Ele se sacrificou por quem não merecia nada. Então nós devemos imitar a Cristo, bem servindo também, nos sacrificando. Irmãos, eu trouxe aqui um estudo fundamentado na Bíblia, com versículos que explicam essa linha de raciocínio e gostaria imensamente que vocês tirassem um tempinho do seu dia para assistir o vídeo, para ler a palavra de Deus, que vai ser colocada aqui na descrição do vídeo. E nos colocamos novamente disponíveis para acolher quem necessita, para colocar-nos com um coração manso e humilde para servir, para cuidar e para chamar juntos para uma caminhada. E essa caminhada não tem fim. O fim é a própria caminhada em si mesmo. Essa caminhada de busca do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela vai ser encerrada apenas quando nós alcançarmos a glória. E aí sim nós vamos poder descansar e viver a abundância que Cristo nos prometeu. Meus irmãos, por hoje é só e eu convido. Se esse vídeo fez sentido para você, se esse vídeo agregou alguma coisa na sua vida, deixe o seu like, compartilhe com outras pessoas, envie esse vídeo para outras pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Esse é o meu pedido de hoje. Fiquem com Deus, estejam sempre debaixo das graças do Senhor Altíssimo. Até mais.